caso, que é de É, eu, 1960? é 1967, tá? No dia 13 de agosto de 67. Eu tenho um relatório antiquíssimo aqui, ó. Eita. Esse é mais velho que a minha avó. Mas esse relatório, ele fala a respeito de um caso que aconteceu na cidade de Crixás, Pilar de Goiás, e nessa data, 13 de agosto de 1967, por volta das 16 horas da tarde, com uma pessoa que o pseudônimo dela, que foi colocado na época, é Inácio de Souza, e a esposa dele, que chamava Maria Luísa de Souza, ou Dona Luísa de Souza, em alguns lugares eles colocam isso. Esse Inácio, ele era pai de 5 filhos na época, era um capataz de fazenda, analfabeto, uma pessoa simples, né, de confiança, e trabalhava há 6 anos na fazenda de uma pessoa rica lá nessa localidade, que trabalhava em banco na época. E esse Inácio e a mulher, o que, que eles fizeram? Eles tinham feito algumas compras na vila da cidade lá e estavam voltando. E eles verificaram, quando estavam voltando para casa, que haviam 3 crianças, aparentemente, eram seres baixinhos, pequenininhos, que estavam na estrada de terra, né? Eles andando assim, voltando. E o Inácio, ele sempre andava com uma espingarda, porque ele era um exímio atirador. Diferente do caso lá do João Prestes, né, que foi envolto por uma luz, esse caso aí, houve uma agressão por parte do Inácio em relação àqueles seres, e na contrapartida, ou seja, em represália, o OVNI acabou atirando um feixe de luz verde no ombro do Inácio, e aí depois tem todo o desdobramento que acabou levando ele à morte. Mas aí o que aconteceu? Eles vendo essas aparentemente 3 crianças, eles foram se aproximando. Só que quando eles foram se aproximando, eles viram um objeto em forma de bacia pousado no meio da estrada. Aí falou, pô, avião sem asa, um negócio esquisito, redondo, né? E aí, quando eles aproximaram um pouco mais, eles viram que aquelas crianças não eram crianças, eram seres diferentes, carecas, né? Usando umas roupas também diferenciadas, e que eram os tripulantes daquele objeto voador não identificado em forma de disco voador. E aí ele ficou meio assustado, pegou sua espingarda, apontou para a cabeça de um daqueles 3 seres e deu um tiro. E o tiro dele foi certeiro, que acertou na cabeça, o ser caiu. Nisso que o ser caiu, saiu da nave um feixe de luz verde que atingiu o Inácio no ombro e que o fez cair imediatamente. Aí a sua esposa correu para acudi-lo, e eles ainda viram os outros 2 seres pegarem aquele outro que tinha sido alvejado na cabeça, pegaram essa criatura que estava ferida e levaram para dentro daquela nave que estava pousada na estrada. E dali eles entraram para dentro, né, os 3, e esse objeto então decolou e foi embora. E aí depois o Inácio foi melhorando ali um pouquinho, e a Maria acabou levando, né, ele para... A esposa dele acabou levando ele para casa, tudo, e ele foi piorando. Daí ficou uma mancha arroxeada no lugar onde tinha sido atingido aquele raio. E aí depois o patrão dele, que era o dono da fazenda, ficou sabendo da história, esteve lá visitando no final de semana, e aí resolveu levar, viu que o Inácio estava bem ruim na cama, tudo, resolveram levar para o hospital lá de Goiânia, né, que é a capital lá do estado de Goiás, onde tinha mais recursos, tinha um hospital grande, tal. Então levaram ele para lá, e ele lá acabou vindo a óbito, veio a falecer. E os laudos lá deram que ele morreu de leucemia, né? É, o, os militares da Força Aérea Brasileira, quando souberam desse caso,
eles estiveram lá no local, o Major Gilberto Zanni de Mello esteve lá no local investigando esse caso, e ele chegou até a contar para mim que, segundo a medicina, disse que parece que ele já tinha leucemia, né? Mas talvez esse raio possa ter acelerado o processo do óbito dele. E aí ele não resistiu, e os médicos ainda indicaram a esposa dele a incinerar a cama, incinerar as roupas de cama e as roupas que ele estava vestindo, né? Porque não sabiam muito bem o que se tratava, o que tinha levado à morte, né? E aí também a história era muito mirabolante, mas se é verdade ou não, por via das dúvidas, vamos incinerar esse negócio aí, queima tudo, porque é mais seguro para vocês aí que vão continuar, né? Então foi isso. Eu tentei, algum tempo atrás, já faz alguns anos, obter documentação a respeito desse caso, inclusive da internação, o que foi dado para ele, né? Porque consta aqui que eles tinham passado algumas pomadas, né, naquele local, mas mesmo assim o Inácio, né, ele não conseguiu resistir e veio a óbito, né? Esse é um caso, então, que aconteceu em Crixás, na cidade de Crixás, em Goiás, em 1977. Teve o interesse da Força Aérea Brasileira. A Força Aérea também inverteu esses relatórios para inglês e encaminhou para órgãos de pesquisa ufológica norte-americanos na época. Isso foi me falado até pelo próprio Major Gilberto Zanni de Mello, do qual eu tive com ele no apartamento dele em São Paulo, alguns anos atrás, em 1997. Então ele me contou sobre esse caso, que foi um caso bem estranho, né, envolvendo ataques com morte da testemunha. E vejam que esse caso específico foi uma represália em função da atitude agressiva que o próprio Terráqueo, né, o próprio Inácio, teve em relação àqueles seres. Ele atirou. E, então os seres que estavam dentro daquele objeto, o objeto mandou o raio nele, né? Então foi uma forma de represália mesmo, de se defender, em função de ter sido atacado. Então, uma coisa que a gente fala aí para as pessoas, quando você estiver diante de um objeto pousado, alguma coisa, vai com cuidado, né? Porque às vezes você pode sofrer aí alguma queimadura, ou dependendo da sua atitude, pode gerar algum mal para a sua vida aí. Então tem que tomar cuidado. No caso dele, ele Beleza? estava se defendendo, ele estava defendendo o território dele. É o que normalmente essas Tava... pessoas vão fazer nessa situação. Exatamente. Então, é comum, né? Até eu acho que de estar com a espingarda ali, estar com a arma, atirar. E no interiorzão, assim, de Goiás, o pessoal andava naquela época armado, de boa, é normal, né? Você anda com facão, com espingarda, porque pode ter alguma onça, ter alguma coisa assim, né? Isso. Mas eles nunca esperavam se deparar com um fenômeno ufológico. Inclusive, no nosso canal aí tem um relato misterioso que a gente publicou sobre Crixás, né? Entre Crixás e uma outra cidade. É verdade. E tem um caso de avistamento lá. Então essas regiões aí, elas são repletas de fenômenos, né? Que vez ou outra aparecem essas luzes, perseguem, pousam, né? Ficam sobrevoando a fazenda, próximo a riachos também, é muito comum. Em Caldas Novas, por exemplo, quando eu estive no passado fazendo umas pesquisas por lá, existe o Rio Caldas, que tem muitos casos também de avistamento dessas luzes, principalmente observadas pelos pescadores ali da região, que às vezes vão pescar tal à noite, aí vê esses fenômenos luminosos que eles denominam de foguete ou mãe do ouro, né? Porque eles acham que é o ouro mudando de lugar, saindo de uma serra, indo para outra. Então é bem legal. O, Posso fe, ir o, pro... fe,